Olá, senhoras e senhores! Neste vídeo sobre linguagem C falaremos sobre variáveis. Para começar, temos que criar um novo projeto aqui no CodeBlocks. Tem um vídeo aí no canal falando como criar um projeto com passo a passo definido sobre como você deve fazer isso que eu acabei de fazer rapidinho agora, ok? Então aqui, ó, começamos com o nosso Hello World, que é o código padrão que aparece quando se cria um novo projeto. E agora vamos começar a falar sobre variáveis. A primeira coisa a considerar é que as variáveis podem armazenar valores inteiros ou reais, ou seja, números inteiros ou números reais, também chamados de ponto flutuante. Então aqui, ó, essa barra significa comentário, ou seja, o que eu escrever aqui não vai ser compilado nem executado pelo código. Então, vou colocar aqui, ó, dois comentários e vou colocar variáveis inteiras em cima e ponto flutuante embaixo. Muito bem, até agora sabemos que as variáveis armazenam números inteiros ou números reais, ou seja, números ponto flutuante, números que têm vírgula, que tem alguma coisa depois da vírgula. Então o número 3 vai ser inteiro e o número 3.0, por exemplo, vai ser real, pelo fato de ter o ponto zero. Ele não precisa ser 3.1 ou 3.001 ou 3.5 para ser um número real. 3.0 já vai fazer com que o compilador já entenda ele como um número ponto flutuante. Falando agora apenas de números inteiros, que vão ser armazenados em variáveis do tipo inteiro, o mais comum é o int, que é o número inteiro, é a variável do tipo inteira. Então, como é que eu faço para declarar uma variável? Uma variável, então, é isso, é um espaço em memória onde eu vou declarar um nome para aquele espaço e vou poder utilizar aquele espaço para colocar informações lá dentro. Para criar uma variável em C, eu primeiro tenho que declarar aqui o tipo da variável, por exemplo, int é um tipo, e depois eu coloco aqui o nome da variável. Então, vou colocar aqui, por exemplo, o nome idade, ponto e vírgula. Isso é uma variável do tipo idade. Eu acabei de criar aí, a partir desta linha estará criada uma variável de nome idade, ou seja, um espaço em memória do tipo inteiro, que pode armazenar números inteiros, cujo nome é idade. Então, eu posso depois, por exemplo, colocar aqui, ó, esse valor 20 inteiro, atribuindo ele para a idade. Então, o sinal de igual aqui vai fazer com que o número 20 seja atribuído para a idade. Portanto, em C, um sinal de igual, na verdade, não é igual, ele é atribuição. Essa linha a gente pode ler como idade recebe 20. O sinal de igual mesmo, que aprenderemos lá na frente em outro vídeo, ele é dois iguais ao mesmo tempo. Então, aqui, aí sim, aqui é uma pergunta para o compilador. Idade é igual a zero? Então, são dois iguais o sinal de igual. Quando tem um sinal de igual só, na verdade, a gente entende como sendo atribuição. Então, 0 atribuído para a idade, ou nesse caso aqui, 20 atribuído para idade. Idade recebe o valor 20. Pois bem, então acabei de criar uma variável do tipo inteira, chamada idade, e atribuir um valor para ela. Então, daqui para frente, eu posso usar esse nome idade como tendo o valor 20. Então, se depois eu quiser, eu posso, por exemplo, atribuir um outro valor para a idade. Eu posso, por exemplo, colocar o valor de 30 para a idade sem problema nenhum. Posso usar a idade para fazer algum tipo de conta, ou posso usar o valor de idade, por exemplo, aqui, ó, para atribuir um valor para ela mesma. Então, nesse caso, idade valia 20, mas eu não fiz nada com a idade valendo 20. Eu peguei agora e atribuí 30 para a idade nessa linha, e agora aqui eu disse que a própria idade recebe ela mesma vezes 2. Portanto, ela mesma, o valor dela, é pego da linha de cima, o último valor válido. Então, ela é 30, nesse caso aqui, ó, vezes 2. Portanto, a idade, a partir desta linha aqui, vai ser 60. Então, é assim que eu declaro uma variável. Eu coloco o tipo de dados da variável, depois o nome dela, e aí eu posso utilizar esse nome como sendo um espaço em memória para armazenar dados. É bom lembrar também que eu posso aqui declarar várias variáveis numa única linha. Então, eu posso colocar, por exemplo, idade. Posso colocar aqui, ó, idade 2, é um nome válido também, certo? Posso colocar aqui um outro nome qualquer, como, por exemplo, peso, certo? Peso 2 são nomes válidos. As variáveis em C, elas podem começar com ou uma letra ou o caractere
underscore, ou alguns chamam de underline, ok? O que não pode é começar uma variável com um número, por exemplo. Isso aqui não é válido. Veja que já ficou com uma cor diferente aqui, mostrando que não é um nome válido de variáveis, ok? Então aqui, ó, eu posso, por exemplo, declarar duas variáveis na mesma linha. Então são duas variáveis inteiras, separo elas aqui por vírgula e eu tenho, a partir daqui, idade e peso declarados como variáveis do tipo inteiro, ok? Posso também, seja uma ou mais variáveis, atribuir os valores diretamente aqui em cima. Então, posso colocar, por exemplo, aqui idade valendo 10, seria uma linha válida, ou posso continuar aqui colocando peso, por exemplo, peso recebendo 80. Então, eu declarei as variáveis idade e peso, criei elas na memória e automaticamente já atribuí valores para ela. É importante notar que essa linha aqui é fundamental. Se não tiver essa linha aqui, eu não consigo utilizar. Quando eu compilar esse código aqui, ele vai dizer que a idade não existe. Então, é importante eu ter essa linha declarando a variável. Da mesma forma, se eu declarei a idade lá em cima e depois tentei declarar ela de novo, vai dar um problema, porque eu não posso criar duas vezes o mesmo espaço, ou criar duas vezes espaços diferentes em memória com o mesmo nome. Então eu tenho aqui que colocar alguma variação. Pode ser underline idade, pode ser idade 2, enfim. Ou pode ser, olha só um problema em si. Um problema não, é uma característica. Se eu colocar idade com I maiúsculo, isso é diferente disso aqui. Então, muito cuidado para não confundir as coisas, tá? C é o que a gente chama de case sensitive. Então, a capitulação das letras, se elas são maiúsculas ou minúsculas, elas interferem no nome das variáveis. Portanto, isso aqui é diferente disso aqui, que também é diferente disso aqui. Então, muito cuidado na hora de você criar as variáveis. Na prática, nunca crie variáveis começando com letras maiúsculas, sempre crie elas começando com letras minúsculas para não ter problema. No futuro, nós veremos que existem espaços em memória que você define não como variável, mas como constante, onde aí a gente vai, por padrão, utilizar letras maiúsculas. Porque aí, quando a gente olha no código algo com letra maiúscula, a gente sabe que é uma constante, ou seja, é um valor que é atribuído uma vez e nunca mais vai ser alterado naquele programa. Mas as variáveis, de maneira geral, a gente usa letras minúsculas, ok? Pois bem, então aqui temos duas variáveis do tipo inteiro. Agora, o que eu posso fazer com essas variáveis? Eu posso, por exemplo, colocar aqui um resultado, que é a idade vezes o peso. Essa conta não faz muito sentido, mas enfim, eu posso trabalhar dessa forma aqui. Criei uma outra variável chamada resultado e fiz uma multiplicação, uma conta com ela aqui. Poderia colocar vírgula aqui, ó, e continuar colocando aqui, ó, R2, por exemplo, ó, seria aqui um resultado, seria aqui uma linha válida sem problema nenhum. Esse código compila e executa sem erros, ok? Olha aí, é claro que não exibi nada porque eu não pedi para exibir nada. Mas posso aqui fazer uma série de variações nessa linha de declaração de variáveis, visando diminuir aí o tamanho do meu código, ok? Então, tá aqui, vamos deixar aqui, ó, idade, que tem uma característica de ser uma variável inteira, porque dificilmente a gente diz assim, eu tenho 20,2 anos, ok? Já peso aqui não está muito correto, porque peso normalmente a gente coloca 85 quilos, o peso é medido em 85,2, 85,5, então peso de repente seria mais interessante no programa colocar como uma variável real, ou seja, uma variável do tipo ponto flutuante para armazenar números depois da vírgula, ok? É importante notar que aqui, ó, a gente não utiliza a vírgula em números em C, por exemplo, isso aqui não seria válido porque não é a vírgula que eu uso, eu tenho que usar ponto, ok? A gente em C utiliza o padrão americano e no padrão americano o decimal que vem depois da vírgula na verdade não é uma vírgula, é um ponto, né, que substitui a vírgula. Então 10,5 é uma coisa que não é válida, por quê? Porque aqui é a variável do tipo inteiro. Então ele até vai aceitar que o programa rode, só que quando eu utilizar esse dado, a gente vai ver que só tem o número 10 lá dentro, o ponto 5 ele ignorou. Então eu teria que ter aqui um tipo de dados real, para daí sim utilizar esse valor de 10,5. Então, por exemplo, um tipo de dados real, que é o float, que eu vou falar em seguida, ele sim vai armazenar certinho esse número aqui, ó, 78,45, e quando eu utilizar o peso, eu vou ter esse valor armazenado lá dentro, ok? Mas já que falamos agora de tipos de dados, então,
vamos falar dos outros tipos de dados inteiros e depois dos tipos de dado ponto flutuante. Algumas linguagens, elas não precisam que você defina o tipo de dados antecipadamente. Então você poderia simplesmente criar um nome qualquer de variável e atribuir qualquer coisa para essa variável e o compilador se encarrega de entender o que é aquele dado e alterar a variável em tempo de execução. Só que isso é o que a gente chama de linguagens com tipos fracos. Então, C é uma linguagem com tipos fortes, tipificação forte de variável. A gente tem então que definir a variável antes de utilizar ela. Isso é bom em uma série de circunstâncias que quando vocês estiverem mais avançados aí na parte de programação, vocês podem entender. Mas muito bem, o que a gente precisa entender agora são os tipos de variáveis inteiras. Então o que eu tenho como variáveis inteiras? Eu tenho o tipo char, que é um tipo de dados que vai armazenar caracteres. Os caracteres, as letras, internamente no computador são representadas por números. Então, em C, eu tenho o tipo de dados char, que é um tipo numérico, ele armazena números, mas que normalmente a gente utiliza para representar letras. Mas isso é para o futuro. Por enquanto, entendo que o char ele armazena números. A gente tem o tipo short também, que é um tipo de dados que armazena inteiros. Temos o tipo int, temos o tipo long, e aí terminam aqui os meus tipos de dados que por enquanto a gente vai estudar. Qual que é a diferença então do char, do short, do int e do long? Todos eles armazenam inteiros. A diferença é que o char ele tem 8 bits, certo? O short ele tem 16 bits, o int 32 bits, e o long 64 bits. E aí você vai perguntar, puxa, mas então como é que eu uso isso? Pois bem, você tem que primeiro entender quanto de número que eu posso armazenar em 8 bits, quanto que eu posso armazenar em 16 bits, 32 e 64. Basicamente, a conta é o seguinte, como a gente está falando em bits, a gente está falando de uma base binária. Tá? Tem outro vídeo aí no canal que mostra como converter números binários para decimais e assim por diante. Então lá você vai entender melhor como é que eu conto quantos números eu armazeno em 8, 16 ou 32 bits, por exemplo. Ok? Mas por enquanto, basta a gente entender que em 8 bits eu consigo armazenar de menos 127, ou seja, o 127 negativo, 126 negativo, até 0, e aí eu vou indo até, na verdade é de menos 128 até 127. O 0 ele conta também como número, então por isso que aqui eu tenho menos 128 e vou até 127. O short, com 16 bits, ele já armazena um pouquinho mais. O short ele vai armazenar de menos 32.000 até 32.000, ok? Até 32.000. Se eu tiver, por exemplo, aqui o int, eu tenho um número um pouquinho maior, olha aí, ó, com 32 bits eu armazeno de menos 2 bilhões, certo? 2 bilhões, 147 milhões, 483 mil, até mais 2 bilhões. E o long, aí nem se fala, hein? O long eu vou armazenar aqui, ó. Dá algo em torno de 9 quintilhões, 200 e poucos quatrilhões, 370 trilhões, 36 bilhões, 854 milhões, 775 mil e alguma coisa, tanto para o negativo quanto para o positivo. Então, provavelmente, você não vai precisar de nada maior do que o long, ok? Com 64 bits você já consegue resolver o teu problema. Então, vem a questão. Bom, se a diferença é só o tamanho, por que eu não utilizo sempre o long? Que é o tamanho que armazena mais dados e aí eu não vou ter problema. Porque se eu, por exemplo, aqui ó, no char tentar armazenar um valor de 500, ele já vai dar problema. Ele vai aceitar receber 500, mas na hora que eu for buscar esse valor na memória, na hora que eu for usar essa variável para uma conta ou coisa assim, o valor não vai estar lá, certo? Então eu até vou colocar a declaração certinha aqui, ó, C ponto e vírgula. Como a gente já está vendo aí, desde do vídeo passado, em C as linhas de comando sempre terminam com ponto e vírgula. Então, short... Tá aqui, ó, S, long, vou colocar aqui olha aí, ó, número grande, como sendo um long, bem grande, olha aí, ó. Legal? Então tá aí. Qual que é a diferença? Eu não posso usar tudo long? Pode, tu pode usar tudo long. A questão é que aí você vai estar desperdiçando memória. Se eu quiser, por exemplo, armazenar uma idade,
que vai aí normalmente de 0, nenhum ser humano tem idade negativa, então a idade vai de 0, 1 para o neném, aí para o bebê, e vai até o quê? 100, 120 anos? Ninguém consegue hoje viver mais do que 120 anos, pelo menos não ainda. Então você pode tranquilamente usar um short para isso, certo? Ou até um char nesse caso, mas usando um short você vai estar economizando memória e com certeza ninguém vai conseguir passar aí nos próximos anos de 32 mil anos de idade, ok? Então você não precisa nem usar um int. Você pode também, em alguns casos, precisar usar então valores maiores. Então, tu vai fazer um contador até 10 mil, até 100 mil, até 200 mil, por exemplo, para fazer algum cálculo ou fazer algum teste, tu usa o int. Mas acima do int, o long você só vai usar acima aí de 2 bilhões, o que já é um número bastante grande. Então, na prática, o long é muito difícil da gente utilizar, ok? Mas em alguns casos é necessário, por isso tu tem que entender essa diferença. E o problema em si é que ele não te avisa quando tu dá um valor para a variável, quando você atribui um valor para a variável que não é um valor legal. Ele simplesmente vai deixar você atribuir o valor, mas na hora de usar o valor vai estar errado, o valor vai estar corrompido. Você não vai conseguir acessar o valor correto, o que é muito problemático porque você tem que testar isso sempre depois. Então ter esse conhecimento aqui das variáveis é fundamental, ok? Outra coisa importante de lembrar é que alguns compiladores trabalham de maneira diferente. Por exemplo, se você vai fazer um código para um Arduino, que é um compilador, normalmente o Atmega 328P, é um processador Atmega 328P, o Arduino Uno, então ele tem um compilador diferente lá, o inteiro tem 16 bits, ao invés de 32. Como é um processador com uma memória bem mais restrita, é um microcontrolador, né? Então ele tem uma memória bem mais restrita do que um processador como um Core i3 ou Core i5 da Intel, então o compilador ele trabalha de maneira diferente. Lá sim é muito importante você economizar nas variáveis. Então no teu computador i5, aí, i3 não vai fazer diferença se você usar um long ou um int, só em processamentos muito pesados que você vai sentir diferença de performance. Mas principalmente em computadores menores, ou no Raspberry Pi, ou de repente no Arduino, no microcontrolador, você vai ver que a diferença de velocidade pode ser grande. Além, é claro, de você estourar a memória mais rápido se você usar variáveis maiores do que precisa, ok? Pois bem, um outro segredinho aqui é o seguinte, quando eu quero trabalhar apenas com valores positivos, existe uma palavrinha, que é a palavrinha sem sinal, a palavra unsigned, que eu posso colocar na frente das variáveis. Então aqui eu posso colocar unsigned char, e aí o char, em vez de menos 128 até 127, ele vai armazenar com os mesmos 8 bits, olha aí, ele vai armazenar de 0 até 255. Ok? A mesma coisa vai acontecer para o short, ó, Ctrl C, Ctrl V, o US, Unsigned Short, ele com 16 bits vai armazenar de 0 até 64.000 ou 65.535. Ok? E assim por diante, o int também, se você colocar o unsigned aqui na frente, ó, ele vai aqui, vamos colocar o idade para mostrar que é um unsigned, e ele vai armazenar então de 0 até 4 bilhões e pouco, ok? E você vai ter aqui o long, que da mesma forma vai armazenar, então, unsigned long, olha aí, ó, se você quiser, você pode criar padrões para suas variáveis, ó, colocar um underline, um underscore antes aqui, ó, e aí todo mundo vai ver que o U é de um unsigned, é uma variável que não pode armazenar um valor negativo. Então você já vai saber isso, né? E se outros programadores pegarem o teu código, vai ficar fácil de entender também. Então aqui, ó, ele vai, em vez de 9 quintilhões, ele vai de 0 até 18 quintilhões, ok? Então é um número grande pra caramba, ok? De qualquer forma, então, colocando esse unsigned antes aqui, ó, no long eu não coloquei, ó, tem que colocar. Esse unsigned antes, ele não vai armazenar valores negativos, vai armazenar só de 0 para frente, né, 0 e valores positivos, e aí você dobra a capacidade de representação da tua variável nos números positivos, ok? Essa é uma facilidade também. Então, essa parte de unsigned é muito importante de entender, porque, por exemplo, se eu pegar aqui o C e atribuir o valor de 200 para ele, quando eu for usar ele, eu simplesmente vou dar um printf aqui, ó. E no lugar do %d eu vou colocar aqui o valor da variável c. Mais pra frente, em outro vídeo, a gente vai falar de entrada e saída com as funções printf e scanf, ok? Mas por enquanto que vocês precisam entender que eu estou exibindo o valor de c aqui no lugar dessa máscarazinha que é o %d, que vai imprimir, vai me mostrar um valor decimal. E eu estou usando esse valor do c. Então veja que eu atribuí 200 e agora eu vou mandar exibir esse valor. Olha só o que aparece.
aparece menos 156, menos 156, menos 156, menos 156, menos 156. Portanto, a variável está me mostrando o valor errado, não era o valor que eu queria usar, certo? O que eu faço agora? Se eu pegar aqui o meu UC, ó, se eu pegar um unsigned char, que está aqui declarado como unsigned, e colocar aqui, ó, o unsigned recebe 200, então agora eu troquei de variável, estou usando o unsigned, veja quando eu dou um clique duplo aqui no Code Blocks, ele já me mostra todos os nomes iguais que tem no código, fica mais fácil de achar. Então aqui sim, ó, quando eu rodar, o valor de 200 vai estar preservado. Está ali o duzentinho certinho, ok? Então veja que ele não me dá erro na hora da execução, mas me dá erro na hora da compilação, ou seja, quando está compilando, mas ele me dá erro na hora da execução. Um erro de compilação seria isso aqui, ó, por exemplo, na hora de rodar, ele vai dizer que essa variável underline C não existe, ok? Um erro na hora de compilação era aquilo que eu mostrei antes, o fato de eu ter atribuído 200, na hora de compilar não deu problema, mas quando eu fui usar o dado, quando eu exibi, deu lá menos 56. Então tem que tomar muito cuidado com isso, ok? Mas é claro que se eu pegar e atribuir o valor de 300 aqui, mesmo para o unsigned char, o que vai acontecer? Ó, vai dar problema, não é o 300 que está ali, ó, é o valor 44. Então ele estoura o valor da representação e gera um erro. Mesma coisa se eu atribuir, ó, 256, ok? Até 255... ele vai funcionar. Já com 256 não. Olha aí, ó, ele volta para o valor do quê? Olha só, o valor zero. Ok? Então, para vocês entenderem o que acontece. Quando eu coloco o 255, que é o valor máximo que ele representa, ele vai me mostrar o 255. Quando eu coloco o 256, ele pula, o 256 volta a ser zero. Certo? Então, o 256, ele não é mais 256, ele vira zero. Então, já eu perco minha informação. O 257 vira 1. Olha só o que ele faz. Então, se você estudar a representação interna do inteiro de 8 bits, você vai ver por que ele faz isso. O 258 vira 2 e assim por diante, entendeu? 258 vira 2 e assim por diante. O mesmo acontece com o C sem ser unsigned, o C normal. Olha aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, o C normalzinho. Se eu colocar aqui até 127... ele vai representar numa boa. Então, ó, usei agora o C e estou imprimindo o valor de C. Ó. Clique duplo em cima do C. Está aqui, ó, C, certo? Ó, quando é uma letra só, eu dou clique duplo, ele não mostra o restante. Quando é mais de uma letra, aí sim, ele mostra o valor de tudo, ok? Então, aqui, ó, 127, quando eu vou exibir, 127. Se eu colocar 128, o que vai acontecer? Ele vai voltar lá para menos 127. Olha aí, ó, menos 128, né, que é o que ele consegue representar. Se você colocar aqui 129, ele vai ir para menos 127. Olha aí, ó, certo? Se eu colocar 130 aqui, ele vai ir para menos 126. Ou seja, ele dá a volta, vai lá para o final da variável, ó, e continua representando um valor errado. Então tem que tomar muito cuidado com esse range, a gente chama de range das variáveis. O range seria o alcance das variáveis, ok? Então tá aí, esse é o alcance das variáveis inteiras, char C, unsigned char, o char, o unsigned char, short, unsigned, aqui a gente não colocou o unsigned, olha aí, ó, olha só que erro. Que erro, que loucura, ok, beleza. E aí você então, de todas as variáveis char, short, int e long, você consegue colocar um unsigned aqui para resolver esse problema. Então é isso, vamos terminar esse vídeo com as variáveis inteiras por aqui e agora no próximo vídeo a gente fala das variáveis ponto flutuante, ok?